Bom dia, crianças, tudo bom? Como a nossa aula era uma correção de exercícios, eu decidi utilizar esse aplicativo porque eu posso gravar a tela do meu computador, tá? Bom, então nós vamos fazer a correção dos exercícios 1, 2 e 3 que tinha ficado de tarefa semana passada. Então, olha só, grife o predicado nominal e circule o verbo de ligação nos trechos extraídos do texto História da Velha Totonha. Então, lembrando, o que é o predicado? Quando eu tiro o sujeito, o que restou da minha frase é o predicado. E o verbo de ligação, né, é aquele verbo que vai ligar o meu predicado ao meu sujeito. Então, eu ficava calado, quieto diante dela. Quem ficava calado? Eu, sujeito, retirei o predicado, eu grifei aqui de vermelho, tá? Ficava calado, quieto diante dela. O verbo que está ligando o meu sujeito ao predicado, né, é o verbo ficava. Se vocês olharem lá na tabelinha, o verbo ficava, aqui ele funciona como verbo de ligação, tá? Então, vocês vão circular o verbo de ligação e grifar aqui o predicado nominal, correto? Letra B. A sua avó era a mais cruel. Quem era a mais cruel? A sua avó. Retirei o meu sujeito, o que restou é o predicado. Então, era a mais cruel, né? É o predicado nominal. O verbo que está ligando, né, o predicado ao sujeito, era, tá? Então, vamos circular o verbo de ligação, era. Aqui, gente, o predicado, o verbo também faz parte do predicado, tá bom? Só que a gente vai diferenciar de um modo diferente circulando, beleza? Letra C. O seu pequeno polegar era diferente. Quem era diferente? O seu pequeno polegar. Retirei o meu sujeito, o que restou o predicado. Circulei o verbo de ligação, que liga o meu predicado nominal ao meu sujeito. Então, era, tá? Letra D. A velha Totonha era uma grande artista. Quem era uma grande artista? A velha Totonha. Sujeito simples, né? A gente até viu sobre isso. Retirei o meu sujeito, o que restou o predicado. Então, grifem aí o predicado. O verbo que está ligando o predicado ao meu sujeito era. Letra E. A menina estava verde como uma folha de mato. Quem estava verde como uma folha de mato? A menina. Retirei o meu sujeito, que ficou, é o predicado. Estava verde como uma folha. Grifei aqui, né, circulei o verbo de ligação estava, que liga o predicado ao sujeito. Letra F. A história da madrasta que enterra uma menina era sua obra-prima. O que era sua obra-prima? A história da madrasta que enterra uma menina. Então, tudo isso é o nosso sujeito, tá? Então, aqui, o que nós temos, então, o que está sendo ligado? Era sua obra-prima. O verbo de ligação era. E as suas lendas eram suas. Ninguém sabia como contar ela. O que eram suas? Quem eram suas? As suas lendas, né? Ninguém sabia como contar ela. Então, eram suas é o predicado, eram é o verbo que tá ligando aqui, tá? A gente tá olhando essa oração, certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida nesse exercício, depois vocês podem me mandar lá no grupo. Vamos para o exercício 2. Leia os poemas a seguir. Poema 1. Adultos. Adultos são pessoas que esqueceram as grandes distâncias dos passos da infância. Poema 2. Adolescente. Tem cidade que parece adolescente. Aumenta o corpo a todo momento. Parece bolo cheio de fermento. Nos dois poemas, brincam-se com as definições, né? Porque está definindo alguns termos, tanto adulto quanto adolescente, né? Empregando-se orações com predicado nominal. Grife os versos em que é o predicado nominal e indique o verbo de ligação e o núcleo do predicado, tá? Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Onde está o verso com predicado nominal? Então, nós temos aqui nesse verso, adultos são pessoas que esqueceram, tá? Qual que vai ser aqui, então, o núcleo do meu predicado? O núcleo é logo aquilo que vai vir aqui depois, tá? Do verbo, então, pessoas. E o verbo de ligação, eu coloquei aqui de vermelhinho, VL, é o que está ligando, é o verbo ser, aqui no caso, conjugado como são, tá? No poema 2,
nós temos tem cidade que parece adolescente. Então, aqui nós vamos ter, ó, 2 verbos de ligação. Então, o que parece adolescente? Tem cidade. Então, tudo isso aqui é o nosso predicado, tá? O verbo de ligação, que está ligando o predicado ao sujeito, parece. Adolescente é o núcleo do nosso predicado. Na outra frase, né, aumenta o corpo a todo momento, parece bolo cheio de fermento, né? Então, aqui, o verbo de ligação, parece, né, de parecer, está ligando ao predicado, bolo cheio de fermento. Se tiver alguma dúvida aqui, pessoal, vocês também podem falar, tá? No exercício 3, da necessidade de emagrecer. Querido diário, sempre que estou romântica, começo escrevendo. Querido diário. Embora este não seja bem um diário, pois não é todo dia que tenho paciência ou coragem para enfrentar essas páginas. Mas então, este é o primeiro sintoma. Querido diário, estou apaixonada. Aconteceu assim, na Bienal do Livro, com 1000 pessoas transitando para lá e para cá, eu tinha me perdido das minhas colegas que desapareceram atrás de fanzines, até que de repente dei de cara com ele. Ele, o lindo, o irresistível, garoto desconhecido de olhos verdes, olhando justamente para mim. Paralisada, de boca aberta, acho que fiquei meia hora ali, ele sorrindo de vez em quando, baixando a vista para folhear um livro e depois olhando novamente. Palpitação, suores, mão gelada, não é preciso dizer mais nada. Ele se aproximou e eu quis morrer. Desmaiar ou desaparecer, mas ao mesmo tempo precisava ouvir a sua voz, exatamente do timbre que imaginei, perguntando o meu nome. Do primeiro parágrafo, quais são as 2 orações que narram como a personagem se sentia no dia em que escreveu o texto? Então, como ela estava se sentindo, né? Sempre, olha aqui, né? Sempre estou romântica, verbo de ligação, e estou apaixonada, né? Então, ela sempre está romântica e sempre está apaixonada. Esse é o modo, né? O jeito como ela se sentia, certo? Façam uma correção aí, espero que tenham acertado. Letra B. Classifique o sujeito e o predicado das orações que anotou no item anterior. Estou, sempre estou romântica. Quem está romântica? A gente consegue ver pela desinência aqui, né? Eu, então é sujeito oculto, desinencial. Por que desinencial? Lembra que a gente já viu sobre isso? A gente consegue ver pela terminação do verbo. Estou apaixonada. Quem está apaixonada? Eu. O eu não aparece, mas eu consigo identificar por conta da terminação do verbo, né? Então, sujeito oculto, né? O eu desinencial. E que tipo de predicado que vai ser? Então, é predicado nominal, certo, pessoal? Na letra C, no segundo parágrafo, a personagem narradora narra um encontro. Usando informações do texto, construa uma oração com predicado nominal, descrevendo a pessoa em que ela encontrou. Então, a gente colocou aqui, né, ó, descrevendo quem que era que ela encontrou. Ele era lindo, irresistível, o garoto desconhecido de olhos verdes, tá? Então, nós colocamos aqui, ó, o verbo de ligação e colocamos as informações do predicado nominal, tá? Que está caracterizando o meu sujeito. Lembra que o predicado nominal vai caracterizar aqui o meu sujeito, tá? Por último, desculpa, pessoal. Agora, baseando-se nas informações do texto, escreva outra oração com predicado nominal que expresse como a personagem narradora se sentiu ao avistar o garoto, né? Então, nós estamos descrevendo como ela ficou quando ela viu o garoto. Então, ela ficou paralisada, de boca aberta, o verbo de ligação, tá? E a maneira como ela ficou caracterizando esse sujeito. Certo, pessoal? Por hoje é só. Essa é só a correção dos exercícios. Como a gente tem só uma aula, façam a correção desses exercícios e para a aula de amanhã eu passo as outras orientações, tá bom? Beijos, abraços, estou morrendo de saudades de vocês. Até mais.